Boa tarde, terceiro ano. Sejamos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje, dia 30/9, quarta-feira, nós vamos iniciar pela nossa correção do livro de língua portuguesa, página 39, certo? Você já está com seu livro, organizou todo o seu material, então vamos fazer esta correção. Na página 39, é uma atividade, certo? Justamente para praticar o que a tia explicou na aula anterior, que nós vimos na aula anterior. Substantivos coletivos. Os substantivos coletivos nomeiam grupos ou conjuntos de seres ou objetos, tá certo? E nessa quinta questão, está pedindo para você reescrever as frases, substituindo as expressões em destaque pelos substantivos coletivos do quadro, tá bom? Fazendo as alterações necessárias. Porque quando você vai substituir esta palavra em destaque pelo substantivo coletivo, talvez você precise fazer a concordância nominal, tá bom? A tia já vai explicar como é. Qual é o substantivo coletivo que nomeia o conjunto de letras? Que foi que vocês escreveram? É o alfabeto, o batalhão, a orquestra ou o elenco? É o alfabeto. Tia, precisava escrever a frase completa? Sim, escrever a frase completa fazendo as adequações. Aqui não precisou eu mudar o restante da frase, eu apenas reescrevi. O alfabeto da língua portuguesa é formado por vogais e consoantes. Esse é o substantivo coletivo que nomeia o conjunto de letras. Nós chamamos de alfabeto. O grupo de atores está fazendo muito sucesso com a nova peça. Qual é o substantivo coletivo que nomeia grupo de atores? Nós chamamos de batalhão, orquestra ou elenco. O grupo de atores, meninos, nós vamos chamar de elenco, ok? Basta também repetir o restante da frase. O elenco está fazendo muito sucesso com a nova peça. E no item C, o grupo de músicos se apresentará em Fernando de Noronha. Que substantivo coletivo nomeia grupo de músicos? É a orquestra, perdão. Grupo de músico recebe como substantivo coletivo, substantivo orquestra. Agora sim você vai precisar fazer as alterações necessárias. Por quê? Porque o grupo de músicos, eu estou me referindo a grupo de músicos no masculino, tá bom? E quando eu falo de orquestra, a orquestra, eu estou me referindo ao conjunto, né? Ao conjunto de músicos. E antes desse substantivo, eu escrevi o artigo A. Então, o substantivo orquestra está no feminino, tá bom? Eu não poderia escrever aqui o orquestra, né? Ficaria incoerente. Então, aqui eu fiz a concordância nominal. Se orquestra é substantivo feminino, então o artigo que vem antes dele é o artigo A, tá certo? Ficou aqui perfeitamente, ó, concordando direitinho a frase. A orquestra se apresentará em Fernando de Noronha, tá certo? A alteração que eu fiz aqui foi apenas o artigo. Não é artigo O, é artigo A. O grupo de soldados participou do desfile do aniversário de nossa cidade. E agora? Qual é o substantivo coletivo que nomeia grupo de soldados? É o batalhão. Também não precisou alterar em nada, tá certo? Apenas repetir o restante da frase. O batalhão participou do desfile do aniversário de nossa cidade. Confira as suas respostas e você acertou muito bem. E se não, você dá um pause no vídeo para você poder fazer as correções, tá certo? Escrever bem direitinho, começando a frase com inicial maiúscula, terminando com ponto, certo? Não se esqueça.
E na sexta questão dessa mesma página, nós observamos aqui o comando. Substitua a terminação das palavras destacadas por uma das terminações do quadro e encontre as palavras derivadas em cada item. Estudamos o substantivo primitivo, que é aquele que pode formar outros substantivos, e estudamos substantivos derivados, que são formados a partir do substantivo primitivo, certo? Nessas frases aqui, crianças, vocês podem observar que todos os substantivos são primitivos, os substantivos em destaque, que estão em negrito. Todas as vezes que vocês ouvirem, lerem essa palavra destaque, é porque a palavra ela vai estar diferente das outras, ou ela vai estar em negrito, ou ela vai estar sublinhada, ou ela vai estar em letras maiúsculas, tá bom? E nós observamos aqui no item A, pássaros, cachorros, peixe e boiada, tá bom? Até aqui, pássaros, cachorros e peixe são substantivos primitivos, certo? Boiada já é um substantivo derivado, porque deriva do substantivo boi. O que era para fazer aqui? Você iria, observa aqui o substantivo em destaque, você iria acrescentar a esse substantivo um destes sufixos. Sufixos são partes acrescentadas às palavras, no final das palavras. Pássaro, qual sufixo dá para eu acrescentar em pássaros? Dá para acrescentar aria, ada ou eiro. Eu posso acrescentar o ada, se transformou em passarada, tá certo? Transformou-se em um substantivo agora derivado, porque eu acrescentei o sufixo ada. Era apenas pássaro. Acrescentei o sufixo ada, virou passarada. Conjunto de pássaros é passarada. Bagunça feita por cachorros. Qual é o sufixo que eu vou acrescentar à palavra cachorros? Também é o sufixo ada. De cachorros, transformei em um substantivo que agora é derivado, cachorrada. Peixe. Que sufixo dá para eu acrescentar na palavra peixe? Aria, ada ou eiro? Eu posso acrescentar o aria. Olha, peixaria, que é o lugar especializado em vender peixe. Tá bom? Peixaria, o substantivo derivado. Rapaz que cuida de uma boiada. E agora, qual sufixo eu acrescentei à palavra boiada? Eu acrescentei o sufixo eiro, boiadeiro. Boiadeiro é o rapaz que cuida de uma boiada, tá bom? Então, aqui você observa, que eu acrescentei sufixos às palavras e formei novas palavras, substantivos, que são chamados de substantivos derivados, formados a partir de um substantivo primitivo. Tá bom? Entenderam direitinho? Corrija aí as suas respostas. Essa foi a atividade, a correção, página 39, tá certo? Agora, crianças, nós vamos para a página 42, certo? Você vai mais um pouquinho adiante aí no seu livro de língua portuguesa. Você vai posicioná-lo na página 42, tá certo? A página 42 é a seção oralidade. Esta seção é uma seção em que nós lemos um texto e conversamos sobre ele, certo? Discutimos algumas ideias, tá bom? E você observa que nós estamos vendo muito nesse capítulo 12 sobre os animais de estimação, os animais domésticos, como o gato, como o cachorro, né? Principalmente os animais que, segundo aquela reportagem, são os preferidos entre as crianças, que é o gato e o cachorro. E hoje nós vamos ler esse texto, crianças, que fala da responsabilidade de ter um animal de estimação. Você já colocou na página 42 para você acompanhar a leitura com a tia? Então vamos lá para a leitura. A responsabilidade de ter um animal de estimação.
Optar por conviver com um animal de estimação deveria ser uma das decisões mais importantes das nossas vidas, já que estamos a assumir a responsabilidade de cuidar de um outro ser vivo. Para além disso, também irá precisar de uma atenção adequada à sua espécie, onde se destacam o alojamento, os cuidados de saúde, a identificação, a alimentação, a higiene, tanto do próprio animal como do seu ambiente em casa e no exterior. O processo de educação, a prática de exercício, o que fazer durante uma viagem e, por fim, algo que é mais importante do que pensamos: dar-lhe o amor que merece. Como parte fundamental da responsabilidade de cuidar de um animal, deve-se ter em conta que ele precisa de alguns cuidados próprios da sua espécie. Isso significa não tratá-lo apenas como meros objetos bonitos ou ferramentas úteis, mas também saber o quão prejudicial poderá ser humanizá-los excessivamente. Esse é um texto disponível na revista Royal, certo? No site, aliás, vocês podem encontrar este texto, tá bom? E abaixo dele tem algumas perguntas para nós discutirmos, ok? Para nós conversarmos um pouco. Primeiro, ter um animal de estimação é uma decisão muito importante. A gente viu um texto, né? Não é algo que você simplesmente toma essa decisão, simplesmente adota um animal e você não pensa, né, em todo o cuidado que este animal requer, certo? Por quê? Porque ele muda a sua vida e a vida daquelas pessoas com quem você convive. Então é muito importante. Será que eu vou ter tempo de cuidar do meu bichinho de estimação? Será que onde eu moro é apropriado para que ele cresça, para que ele brinque, para que ele se desenvolva? Tá bom? Então é muito importante você pensar em tudo isso. É uma decisão importante. A pergunta é, crianças, o que muda na vida das pessoas que passam a ter um animal de estimação? O que vocês acham? O que muda é a responsabilidade. A responsabilidade não apenas, crianças, de quem o adota, mas de todos que estão convivendo ali com ele, tá certo? Então, muda muita coisa. A presença daquele bichinho, ter que cuidar dele, ter que adaptar um local para ele, certo? Para ele dormir, para ele se alimentar. Então, muda muita coisa. Pontinho 2. Quem deve se responsabilizar pelos cuidados do animal de estimação? O que vocês acham? Se você adota um bichinho de estimação, é sua mãe ou seu pai que tem que cuidar? Você vai ajudar, certo? A cuidar desse bichinho de estimação. A responsabilidade é do dono, de quem adota. Mas nós temos que lembrar de conscientizar todos que convivem ali, da família, certo? Que a família tem a responsabilidade de ajudar também nesse cuidado, tá bom? Item 3. Devemos tratar animais de estimação como se fossem humanos? Então, o texto falou para nós termos muito cuidado com isso, tá certo? Bem no último parágrafo, ó. Saber o quão prejudicial poderá ser humanizá-los excessivamente. O que significa humanizar, crianças? Humanizar é tratar os seres, os animais como humanos, certo? Então, o cuidado, humanização excessiva com os animais é prejudicial, tá certo? Então, não pode ser de mais, não pode ser de menos. Nós devemos ter aquele cuidado, pensar onde ele vai se alojar, onde ele vai se alimentar, mas nós também não podemos também humanizar excessivamente esse animal, tratá-lo como humano, certo? Tem que ter muito cuidado diante disso, tá bom? O que deve ser feito quando não se pode mais ficar com o animal de estimação? É o pontinho número 4. Se por alguma coisa aconteceu algo que você não mais ficar com aquele bichinho que você havia adotado, então o que é que você faz? A gente tem que ter também consciência,
né? Nós não podemos abandoná-lo na rua, de qualquer jeito, em qualquer lugar. O que a gente vai fazer? A gente vai, duas opções, ou você procura uma entidade de proteção para aquele animal, certo? Um abrigo para ele, certo? Existem muitos abrigos que cuidam dos animais, ou você vai anunciar que deseja doar esse bichinho e esperar alguém se interessar por ele, para que possa adotá-lo, tá certo? Então, há essas duas possibilidades, para que esse animal não seja simplesmente deixado em qualquer lugar, de qualquer jeito, certo? Nós temos que pensar também que os animais são seres vivos, necessitam de cuidado, necessitam de carinho, necessitam de atenção. Número 5. Devemos castigar nossos animais? Como podemos ensiná-los e corrigi-los se tiverem um comportamento inadequado? Então, muitas das vezes a gente só pensa em castigo, né? Castigar um animal, às vezes algumas pessoas maltratam, né? Não sei como vocês tratam os animais de vocês, quem tem bichinho de estimação. Mas, crianças, uma boa opção, certo? É o reforço positivo, né? Quando ele obedecer um certo comando seu, você oferece uma premiação para ele, né? É realmente tentar educá-lo para que ele mude aquele comportamento que não é bom e passe a ter um comportamento melhor pelo reforço positivo, certo? O reforço positivo é premiar os bichinhos de estimação quando eles se comportam, quando eles são mais obedientes, tá bom? Então, essa foi a nossa discussão sobre a responsabilidade de ter um animal de estimação. E se você já tem o seu pet, ter cuidado, sempre observar como ele está se alimentando, cuidar da higiene e se lembrar também da atenção, do amor que nós devemos dar aos nossos pets, né, aos nossos animais de estimação. E agora, crianças, a tia não pode deixar de lembrá-los, certo? Para que vocês estudem. Espero que vocês já tenham começado esse estudo dos capítulos 9, 10 e 11, revisar com muita atenção, porque o nosso simulado está se aproximando, né? Será sábado, dia 3/10, e eu espero que vocês já estejam se preparando para todos terem aí um excelente desempenho, tá bom? Língua portuguesa será os capítulos, língua portuguesa e também inglês, né? Será os capítulos 9, 10 e 11, aliás, todas as disciplinas já estejam aí se preparando, revisando esses conteúdos, tá bom? E hoje a tia trouxe para relembrar com vocês um pouco mais sobre o capítulo 9. O capítulo 9 já é um capítulo que faz um bocadinho de tempo que a gente viu, né? Então, para refrescar a memória, a tia trouxe aqui os conteúdos que a gente viu aí mais reforçar esses conteúdos, tá bom? Que foram gênero textual, carta do leitor, ok? Nós estudamos no capítulo 9 que a carta do leitor é uma carta que o leitor escreve para uma revista, certo? Para um jornal. Lá ele observe que tem o título, tem a saudação, né? Ele cumprimenta o pessoal da revista. É escrito de modo a comentar um determinado texto, que o modo sugerir um assunto que ele se interessa, certo? Falar sobre algo que ele não gostou na revista também. O leitor se identifica ao final dessa carta, identifica também o seu lugar, a sua cidade, tá certo? E no final da carta a gente observa já a resposta da revista, tá bom? Um retorno, um feedback para a cartinha que a criança escreveu ou seja de qualquer idade o leitor escreveu, tá bom? Só para a gente relembrar um pouquinho aqui, carta do leitor, olha a estrutura, certo? O leitor é um texto curto e apresenta saudação, comentários sobre textos, artigos lidos, sugestões para que eles publiquem novos textos, novos assuntos, identificação do leitor, nome e cidade, tá certo? E
Também eu quero relembrar com vocês na parte da gramática, que nós estudamos no capítulo 9, o uso de GU, C e QU. Eu quero que vocês estejam atentos ao som do G, tá certo? Ele terá o som de G, GO e GU quando ele vier antes das vogais A, O e U, tá bom? E ele vai ter som de J quando ele vier antes de E ou I. É o caso da palavra refugiados, ó, o G veio antes de I, certo? É o caso da palavra geração, o G veio antes de E. Então, nesses dois casos, o G terá som de J, quando ele vier antes da letrinha E e antes da letrinha I. Agora, quando ele vier antes das letrinhas A, O e U, ele terá som de G, GO e GU, certo? Aqui, observando também os sons do C e utilização do Q, a letrinha C terá som de K quando ela vier antes das vogais A, O e U, é o caso da palavrinha carta, cobra, documentos, certo? E nós observamos que o Q, ele é usado também para obtermos esse som de K, mas o Q ele é usado com auxílio das vogais U e El. Querubim, Quixote, queria, equipe, tá bom? Só relembrando aí um pouco sobre o capítulo 9, lembrando que vocês precisam já ir revisando e estudando capítulos 9, 10 e 11, certo? Não se esqueçam de fazer a atividade que hoje será do livro suplementar, ok? Páginas 54 a 56. Qualquer dúvida, a tia está disponível, não deixe de perguntar, não deixe de enviar foto da atividade, tá bom? Bom desempenho a vocês e até a nossa próxima aula.